Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos falar aí um pouquinho mais sobre mediunidade, né? Hoje trago esse tema aí para vocês, né? Que a gente às vezes vem conversando no decorrer de alguns vídeos, mas é importante. É um tema que é muito importante, que fala sobre os nomes, né? Os nomes dos guias na Umbanda, dos espíritos na Umbanda. Então, eu vou trazer aqui um conteúdo para vocês, para que a gente possa estar aí conversando um pouco sobre isso, tá? Às vezes, os médios se revelam excessivamente preocupados com o nome dos espíritos que se comunicam por seu intermédio, né? E quantos, né, quando começam a sentir, né, os guias espirituais na Umbanda, não começam a ficar preocupados, será qual que é o nome e tal, né? Então, vamos ver um pouquinho aí sobre isso, ó. O valor de um comunicado, né, que vem aí do plano espiritual, está no seu conteúdo e não propriamente na identidade do espírito que o transmitiu, nem do médium que o recebeu, tá? Então, assim, não é importante, né? Não é algo que se deva vangloriar, né? A importância é a mensagem, é o conteúdo da mensagem, e não o espírito comunicante, e nem muito menos o médium não é melhor do que ninguém porque recebeu aquela mensagem, tá? Médiuns de renome, né, podem receber comunicados sob suspeita, tanto quanto médiuns anônimos podem receber mensagens de caráter moral e mesmo intelectual irrepreensível. Então, às vezes, médiuns que são muito conhecidos podem aí estar trazendo uma mensagem que, né, talvez não tenha um conteúdo totalmente fidedigno, né, de acordo com aquilo que a espiritualidade queria trazer. Enquanto isso, podem existir médiuns, né, sem estudo, né, humildes, simples, que podem estar trazendo grandes mensagens, né? O que a gente vê aí muito, né, na parábola do rico e do pobre. Então a gente consegue perceber que às vezes uma pessoa, não, eu incorporo o caboclo rompe mato, né? Pelo nome e tal. Na verdade, a gente vai ver mais à frente que pode não ser o camocorpo mato. Vamos lá, vamos estudar mais um pouco sobre. Ninguém, pois, deve se deixar impressionar pela autoria espiritual deste ou daquele comunicado, ou daquela mensagem, ou daquele atendimento dentro do terreiro de Umbanda. O mundo espiritual está repleto de companheiros anônimos, de real elevação, que permanecem na expectativa de um médium que lhes ofereça a oportunidade de trabalho através do canal de mediunidade, né? E alguns espíritos preferem médiums simples, humildes, né? Porque é muito mais fácil trabalhar com médiums assim do que aqueles que já têm aí um conhecimento já mais exacerbado, né? Por conta do orgulho, que a gente sabe muito bem como que acaba ferindo, né, e atrapalhando muito o processo mediúnico. Muitos dos tarefeiros desencarnados mais conhecidos que continuam se responsabilizando por este ou aquele comunicado mediúnico já reencarnaram ou estão em vias de reencarnar. Então, assim, aí algumas vezes a pessoa está incorporando, está incorporando o espírito tal. O espírito tal que ele pensa estar incorporando, nem no plano espiritual está mais. Às vezes já veio até reencarnar. E não é o espírito, né? Nome para eles não é importante. Eu venho sempre dizendo isso aqui no canal, né? Uma página, uma fala, um livro, uma voz, enfim. O mais leve e discreto sinal que os desencarnados transmitem aqui na Terra, nos terreiros de Umbanda, nos barracões de Candomblé, ou até mesmo, né, nas casas espíritas, né, deve ser analisado pelo seu conteúdo. Quando o preto velho está ali dando passe, o caboclo, né, quando a pombagira está ali, quando o boiadeiro está ali, né, ou a cigana,
você deve prestar atenção na mensagem. Você deve prestar atenção no ensinamento que está sendo passado, tá? Em mediunidade, igualmente, a árvore se revela pelos frutos que produz, e não pela extensão de seus galhos e pela formosura de sua folhagem. Tá vendo? Se conhece uma árvore forte pelos seus frutos, tá? Existem comunicados bem redigidos ou verbalizados, completamente destituídos de luz espiritual. Então, existem alguns comunicados que não traz ali o conceito da pureza, né? Da pureza do espírito, não traz a elevação espiritual, né? Que o espírito ali, comunicante, veio trazer, porque às vezes não é de um espírito de luz. Vamos lá. É comum que no início de seus exercícios, os médiuns que estão iniciando ali no terreiro de Umbanda, né? Se fixem nos nomes conhecidos. Às vezes, né, fica ali, caboclo pena branca, né? Caboclo sete flechas. Toma cuidado, vamos lá. Não raro, para inspirar-lhes confiança, os seus próprios espíritos protetores deles se servem, até que, com maior experiência, estes mesmos medianeiros lhes ofereçam independência mental para, se for o caso, se identificarem. Então, às vezes, né, espírito protetor é aquele que veio ali com aquela incumbência de te guiar, né, um guia espiritual seu. Então, muitas das vezes, ele se aproxima, mas não fala nem nome. Você cria o nome no seu mental, né? Então, tem que deixar com que, na nossa vertente, por exemplo, o guia espiritual, ele traz o ponto cantado para a gente, sabe? O médium recebe esse ponto cantado do seu guia espiritual. Foi assim que eu cresci, né? Vendo isso acontecer com a minha mãe, com meu tio. E aí, assim, é muito bonito porque quando canta, né, o ponto na sua cabeça, quando vem trazendo aquele ponto para você, já vem com nome, né? E isso aí é muito bonito. A gente tem a total certeza que não é uma criação nossa. Não tem como a gente inventar, né? Até mesmo porque a maioria das vezes o ponto vem e depois você esquece. Depois você esquece até a toada, esquece tudo. E aí quando o guia espiritual vem, ele vai e canta. É muito bonito, é muito bonito. Um espírito mistificador, olha aí a gente falando, né? Deixa eu ver se eu acabei aqui a parte de cima. Não raro, para inspirar-lhes confiança. Já falei. Um espírito mistificador pode se valer de um nome respeitável, com o intuito de que as suas ideias sejam mais facilmente aceitas, mas não logrará nelas pôr o selo de qualidade, que é característica dos espíritos moralmente elevados, né? Então, o espírito pode até estar se passando, né, por um preto velho, mas, na verdade, a mensagem dele vai ter um furo muito grande, porque não vai estar de acordo com a justiça divina e a lei maior. Não vai estar de acordo com a força dos sagrados orixás. E aí, a gente conhece muito bem, né, quando isso acontece. Algumas pessoas, eu já vi casos, né, de uma pessoa estar se passando, né, por um médium que está incorporado e ela ensinar um ritual que o ritual não era, né, para auxiliar e acabou prejudicando um casal ao invés de trazer ali, né, a união, a harmonia entre eles. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, prestar atenção no que é ensinado. Porque se você prestar atenção, algo que te foi ensinado, se ele tiver algum teor de maldade, desconfie. Desconfie e tome cuidado, né? Talvez o maior problema dos médiuns seja o de se considerarem médiuns para os outros
e jamais para si. Olha que verdade, gente, né? É muito profundo isso. Talvez o maior problema dos médiuns seja o de sempre se considerarem médiuns para os outros e jamais para si. Ou seja, o que recebem em forma de esclarecimento e advertência é dirigido a terceiros e não para eles, não para eles mesmos, né? Então, durante um atendimento com o caboclo, com uma cabocla, se o médium é consciente ou semiconsciente e ele ouvir aquele atendimento, é porque ele tinha que aprender aquela lição. Ainda tem algum resquício no seu campo perispiritual, né? No seu corpo perispiritual corrigindo, que traz aí a necessidade desse aprendizado. Ou porque ele vai repassar esse aprendizado. Mas sempre quando um médium consciente ou semiconsciente escuta aquela mensagem que foi dada para aquele consulente, é porque era necessário ele escutar para aprender. Se vai ser para usar para alguém ou para si mesmo, isso não importa. Mas, na verdade, a grande maioria das vezes, um segredinho é para a gente mesmo, tá? Por outro lado, muitos dos destinatários dos recados que os espíritos transmitem os tomam como tendo sido enviados exclusivamente aos próprios médios que os captaram. Então, às vezes, até a pessoa que ouviu, para ela também é aquela mensagem, sabe? Mas aí ela fala, não, é só para o médium. Gente, num contexto de terreiro, né? Num contexto de terreiro, a formação da corrente de trabalho da casa, o cambone, o médium, o dirigente espiritual daquela casa, o ogã, está todo mundo no mesmo contexto. A mensagem que é para um vai acabar servindo para todos. Se você estava ali, se você ouviu, é para todos. Todos que estavam ali. Ah, mas fulano faltou no dia do trabalho aquele dia. Então não era para essa pessoa, porque está precisando muito. Se fosse, ela estaria lá no terreiro. Ou se tiver de ser, a mensagem vai chegar até a pessoa. Não precisa você jogar que é só para a pessoa e não era para você, né? A fonte mediúnica de um comunicado do mundo espiritual é de importância relativa. Por quê? Por mais cristalina, corre o risco de se corpuscar. Conspuscar, quer dizer, corre o risco de acabar sendo denegrida aquela mensagem. Pode ser modificada, sabe? No meio do processo pode ocorrer animismo, pode ocorrer mistificação se o médium não estiver no caminho correto, né? De acordo com a justiça divina e a lei maior, né? Então, assim, pode muita coisa acontecer. Então, é necessário você prestar atenção na essência da mensagem, né? Somos de parecer que os médiuns principiantes não deveriam mesmo se fixar no nome do espírito. Qual se dá a elevação do espírito que se manifesta, como por seu intermédio, se dependesse da sua credibilidade, né? Então, assim, não se preocupe com isso, apenas trabalhe. No momento certo, o nome vai vir, tá? Nesse sentido, os médiuns que procuram fazer-se prevalecer pela suposta identidade dos desencarnados que se manifestam por suas faculdades já começam de maneira errada. E dificilmente os médiuns que começam de maneira equivocada conseguem admitir o erro e se corrigir. Então, quem já começa errado, mais à frente não vai, às vezes é muito difícil de conseguir admitir o próprio erro que está cometendo, né? A mediunidade não confere grandeza a médium nenhum, tá? Mediunidade não é sinal que você é melhor do que ninguém. É o médium, né, que literalmente figuradamente e figuradamente carrega a mediunidade. E não é a mediunidade que carrega o médium.
forte, né? O espírito comunicante, seja ele qual for, é uma entidade neutra que não consegue tornar o médium mais médium do que é. Ele é neutro. A mediunidade é do médium, ela vai eclodir no momento que tiver que eclodir. Não é o médium, não é o espírito, corrigindo, não é o espírito que está ali do lado dele. Ah, é um caboclo pé na branca, vai ativar minha mediunidade. Não, não, não pense assim, porque não é. Se você tem mediunidade, ela vai eclodir no momento correto. Ela vai surgir, vai vir à tona no momento correto. Ela vai, sabe, deslanchar. E você vai poder trabalhar no momento correto, se estiver no caminho da justiça e da lei maior, né? Agora, se não, não adianta. O guia espiritual não vai fazer você ficar mais médium do que é, tá? Em suma, a mediunidade é uma faculdade com dupla característica em seus resultados e consequências. Esta afeta tanto a capacidade intelectual quanto moral de seu possuidor. Então, afeta o intelecto quanto afeta a moral, né? Então, gente, que a gente consiga entender que o nome vai vir do preto velho, do caboclo, do baiano, do boiadeiro, da cigana ou do cigano, da pombagira, ou do Exu, ou do Exumirim, ou do Herê, vai vir no momento que tiver que vir. Não se preocupe. No momento certo, eles vão se apresentar para você. E eu te digo mais, na nossa vertente, não é um guia espiritual de outra pessoa que te diz o nome do seu guia. Na vertente aqui da Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, na vertente que eu cresci junto com a minha mãe, né? Ali com o meu tio, nessa vertente, é o guia espiritual que te dá o nome. E não um outro guia espiritual que vai falar o guia espiritual que você tem. Tá certo? Então preste bem atenção, reflita, pense e tome cuidado com aquilo que dizem para você. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.